Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz para todos os irmãos. Aqui apóstolo Walter Adriano, presidente da EFORCASA, Escola de Formação de Casais e da Família. Atualmente estamos no Brasil, eu e minha esposa preciosa Tecas Adriano, que é pastora também e é cofundadora e vice-presidente da EFORCASA, Escola de Formação de Casais e da Família. Para nós é uma bênção receber vocês, nossos alunos, no curso Conselheiro Matrimonial Sênior. Sejam bem-vindos. Esta é uma formação que vai mudar a vida de vocês, é uma formação que vai ajudar vocês a desenvolverem melhor o vosso ministério, que vai ajudar vocês a criarem organizações sociais, que vão criar impacto na sociedade angolana, em nosso país, e também vai ajudar vocês a desenvolverem alguns trabalhos autônomos no âmbito do investimento privado, por exemplo, das pequenas e médias empresas. Se houver alguém de vocês com o desejo de iniciar um consultório, com o desejo de iniciar um trabalho autônomo de acompanhamento de casais, né? No caso, um consultório de psicologia pastoral, um consultório de aconselhamento matrimonial. Ok, sejam bem-vindos. E como o primeiro módulo que nós temos do nosso curso Conselheiro Matrimonial Sênior é um módulo de mediação e resolução de conflitos no casamento. Repara que este curso é um curso muito sério. Vocês precisam estar atentos, precisam ler os conteúdos, dominarem todos eles, vocês precisam fazer anotações quando assistirem os vídeos e precisam ter questões para fazer, precisam ter perguntas. Quem não pergunta ou não aprendeu nada ou aprendeu tudo. Mas no caso do curso de aconselhamento, você precisa perguntar para nós então debatermos e dialogarmos. Não é? Eu aguardo vocês depois das aulas ali no nosso grupo Conselheiro Matrimonial Sênior no WhatsApp, ou então no meu número privado do WhatsApp. Estarei lá pronto para solver as dúvidas e também fazer alguns comentários com vocês. Pois bem, o nosso curso ele começa com esse módulo, que é o primeiro que eu acabei de falar para vocês, que é o módulo Mediação e Resolução de Conflitos no Casamento. Para começarmos esse módulo, nós vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, Provérbios, no capítulo 15, no versículo 22. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Aonde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há êxito. Olha aí. Esse versículo expressa da melhor maneira a necessidade que nós trabalhamos como conselheiros matrimoniais. Claro que ele fala de conselheiro do ponto de vista amplo, geral, não é? Conselheiros da República, conselheiros de político, conselheiros de artistas, conselheiros de família, conselheiros de empresa, não é? E também conselheiros matrimoniais. Eu até vou repetir porque dá muito gosto de repetir para a gente poder assimilar. Que é Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, ou seja, fracassam os planos. Mas, com muitos conselheiros, há bom êxito. Então, nós vamos dar início à aula número 1. E na aula número 1, nós vamos falar do contexto atual da família. Nós, ao falar do contexto atual da família, queremos apresentar uma ideia que nós temos que é resultado daquilo que acontece hoje na humanidade. Nós vemos divórcios, nós vemos pessoas abandonando suas casas, seus lares, nós vemos várias pessoas casadas em relacionamento que outrora era visto como um relacionamento sério e mais tarde acaba em mentiras, em traições, em desilusões e muitas decepções. Porém, tudo isso contribui para que a família sofra muito dos problemas que hoje enfrenta no mundo.
nós temos muitas famílias desestruturadas por causa da relação entre o marido e a mulher que acabou, por causa de uma traição, por causa de um erro de um pai, de uma mãe, não é? Mas erro como marido, erro como esposa, entendeu? Então, os erros que nós cometemos como marido, esposa, noivo, noiva, namorado, acabam afetando aqueles que dependem de nós, que é algo que nós poderemos ver mais tarde, lá na frente da nossa lição. Então, ao falarmos do contexto atual da família, nós podemos apresentar a família hoje em 3 aspectos, que é a família tradicional, a família moderna e a família progressiva. Hoje nós podemos entender a família nesses 3 parâmetros. A família tradicional é aquela família onde há, não é, o pai e a mãe, que são maridos e mulher, casados, né, pelo matrimônio ou união de facto, e os seus filhos. Essa é a família tradicional, onde o pai está ali com sua esposa e com seus filhos. Mas nós temos também a família moderna. A família moderna, ela alberga vários subtipos de família. Nós podemos encontrar na família moderna a família tradicional, que é aquela onde o pai e a mãe estão unidos e os seus filhos, mas também encontramos outros subtipos. Por exemplo, na família moderna, encontramos a família onde temos avós criando seus netos, onde temos tios criando seus sobrinhos, onde temos uma mãe solteira criando seus filhos, ou um pai solteiro criando os seus filhos também. Agora, na família progressiva, nós temos, hoje, costumamos ver aquelas famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, com filhos ou não, mas essas famílias hoje existem. E atualmente nós temos vários países do mundo e também alguns estados do Brasil aqui, aonde é autorizado, é legal o casamento entre pessoas, uma união sexual de pessoas do mesmo sexo. Porém, esse tipo de família progressiva não para por aí. Nós temos também o chamado poliamor, onde encontramos uma família formada por um indivíduo macho e 3 esposas. Ou então, um indivíduo feminino, uma mulher e 3, 4 maridos. Existem alguns sites e alguns canais do YouTube que retratam muito bem esse chamado poliamor, não é? Que na verdade é a manifestação ou crescimento da poligamia, ou poliandria, no caso da mulher que tem vários companheiros. Pois bem, o entendimento que nós temos, nós, conselheiros, o entendimento que nós temos, baseado naquilo que é verdadeiramente científico e baseado naquilo que é verdadeiramente bíblico, é que a família é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou têm a mesma afinidade e vivem na mesma casa, formando um lar. Ou seja, aonde há família, vai haver sempre um lar. Pois bem, agora nós vamos analisar alguns dados relacionados com a família no tempo de hoje. E vocês vão ver que a realidade não é uma realidade muito boa. Por exemplo, nós apresentamos alguns dados no nosso material, que nós vamos falar aqui, sobre o divórcio no mundo. Não é? O divórcio que é o câncer no meio dos relacionamentos. Por exemplo, o Brasil. No Brasil, em cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. Entendeu? E a cada 5 crianças, uma delas está vivendo numa família onde o pai está no 2º ou 3º casamento. Quer dizer, hoje, atualmente no Brasil, os casamentos duram menos e os divórcios crescem. De acordo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, um casamento dura, em média, 14 anos. A média de duração é 14 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos a famosa, que eles chamam lá, né, a crise da meia-idade. A maior parte dos indivíduos do sexo masculino, quando chega a 50 anos, na idade de 50 anos, do 40 para 50, acaba pedindo divórcio, acaba traindo a esposa, acaba caindo em adultério, acaba dissolvendo a família com quem esteve durante muito tempo. Mas não é só no Brasil e nos Estados Unidos. Em Angola, por exemplo,
no ano de 2018, que é o ano que nós saímos da Angola, nós tínhamos uma estatística oficial do Ministério da Justiça e do Ministério da Família e Promoção da Mulher, que dos 6.000 casamentos que houveram em Luanda no ano de 2018, comparado com as outras províncias, dos 6.000 casamentos, 40% foram a divórcio. Isso no ano de 2018. Não é? 40% desses 6.000 foram divorciados. Estamos a falar mais ou menos de 2.500 ou 2.400 casamentos que acabaram em divórcio. Então, se você analisar comigo a panorâmica do divórcio que está envolvendo os casamentos hoje, chegará à conclusão que os casais estão tendo mais problemas para se manterem, estão brigando mais, estão tendo mais conflitos, e o divórcio aparece como justificação de que eles não souberam resolver da melhor maneira. Quando nós vemos um casal divorciando, quando nós vemos um casamento acabando, não é porque aquela foi a melhor decisão. É porque o casal chegou a um ponto em que eles não sabem mais como resolver. E é aí onde nós, conselheiros matrimoniais, somos chamados para estudar caso a caso e procurar, de acordo à Bíblia, de acordo à ciência verdadeira, procurarmos encontrar metodologias para aconselharmos esses casais e eles encontrarem o caminho de volta para a restauração. Eles estão na igreja, estão fora da igreja, estão dentro da nossa família, são colegas de serviço, são vizinhos do mesmo bairro, da mesma cidade, são colegas de ministério, são pastores, são irmãos, todo mundo, pessoas famosas, pessoas anônimas, todo mundo tem problema no casamento, no relacionamento. Eu costumo dizer para minha esposa, se os problemas de casais fossem investimento financeiro, todo mundo seria rico, porque todo mundo enfrenta problema de relacionamento. Então, nós, como conselheiros matrimoniais, temos uma missão, ajudar os casais a desenvolverem aquilo que nós chamamos de as atitudes dos casais que duram, as atitudes mais comuns dos casais que duram, aqueles casais com um casamento muito longevo, né? Estão há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, até mesmo que a morte os separa, aqueles casais que cumprem a Bíblia Sagrada, né? Então, nossa missão é ajudar os casais a chegarem a esse ponto. Nós chamamos as 3 atitudes dos casais que duram. Primeiro, eles sabem prevenir conflitos, eles sabem evitar, eles sabem se esquivar, fugir daquelas atitudes que podem magoar o parceiro e colocar o parceiro numa posição de descontrole, numa posição de aborrecimento e tristeza que pode prejudicar o casamento. Segunda atitude dos casais que duram, eles sabem solucionar conflitos. É necessário que as pessoas casadas saibam resolver seus problemas. Nós vemos hoje pessoas adultas, casadas, mas agirem como infantis, porque nós pensamos que o crescimento da idade também é o crescimento da maturidade. Não, são duas coisas diferentes. A idade, ela pode ser um indicador para a maturidade, mas não é uma confirmação de que a pessoa é madura. A maturidade, ela tem a ver, ela é resultado de uma boa educação, de uma boa instrução. Ela tem a ver com a aprendizagem, com as experiências da vida. E é isso que os casais precisam hoje. Todos esses problemas de divórcio, de separação, de briga, de intriga, na verdade é uma confirmação de que os casais precisam ser reeducados no modelo do reino de Deus. Porque se eles forem reeducados no modelo do reino de Deus, eles vão alcançar a felicidade no amor e viver, e criarão famílias muito boas e criarão também lares funcionais, saudáveis, onde vão criar pessoas que vão causar um impacto no mundo, mas um impacto positivo, um impacto que vai trazer uma força positiva para a sociedade. Terceira atitude dos casais que duram, eles lutam para manter a paz no relacionamento. Eles estão aí no casamento, eles estão no relacionamento, mas a atitude deles mostra o que eles têm no seu íntimo. Que se depender deles, eles vão fazer o necessário, o possível, para que aquele casamento, aquele relacionamento possa desfrutar de uma paz permanente,
de uma paz constante, de uma paz abundante. Então, meus amados e queridos conselheiros, necessário também é prestarmos a atenção, como conselheiros, levar ao conhecimento dos casais que existem 4 mestres principais da vida amorosa. Por quê? Toda a maquinaria que é inventada tem o seu fabricante. E o fabricante é ele quem dá o rótulo, dá o catálogo para você estudar e aprender com ele como desenvolver as atividades, como tocar nas coisas, como a sensibilidade que você precisa para que o casamento corra bem. E do ponto de vista da criação, Deus é o criador da família, é o criador do casamento. Ele uniu Adão e Eva. Ele colocou a Eva no caminho de Adão. Adão fez a escolha, chamou de carne da minha carne, osso dos meus ossos, deu o nome de mulher, conquistou ela, e Adão foi casado por Deus na sua presença com ela. Mas é necessário fazer lembrar aos casais que existem 4 mestres principais. O primeiro mestre são os erros. Todo casal, por mais que ama, por mais que esteja apaixonado, precisa também se lembrar que possivelmente cometerá alguns erros ao longo da sua história de amor, ao longo da sua relação. Até aqueles momentos em que nós cometemos erros que nós não queremos, né? Por alguma atitude descontrolada, inocente, acabamos cometendo algum erro e infelizmente acabamos magoando o parceiro. Os erros são bons mestres. Não significa que o marido precisa errar para aprender. Não significa que a esposa precisa errar para aprender. Não. Quando acontecerem aqueles erros e virem as suas consequências, que você aprenda, porque a aprendizagem é importante. O que você não aprende, você não consegue mudar. O que você não aprende, você não consegue reconhecer ou aplicar as mudanças. Logo, se você não reconhece, você não muda, não faz mudança, você permanece sendo a mesma pessoa, agindo do mesmo jeito, prejudicando o seu companheiro da mesma maneira durante anos e anos. E isso pode provocar uma cisão no relacionamento. Segundo mestre da vida amorosa é a palavra de Deus. Deus é o fabricante, é o criador. Então, na palavra de Deus, nós temos as melhores regras, os melhores princípios. E aqui, eu tenho orgulho de dizer para vocês que a Eforcasa, ela é uma instituição levantada por Deus, porque Deus nos deu um chamado, nos deu um ministério, e todo o nosso trabalho de aconselhamento é fundamentado nos princípios do reino de Deus. Na verdade, nós, Eforcasa, nós conselheiros matrimoniais sênior, existimos para cultivar a cultura do reino de Deus nos casais, nas famílias. É preciso não perder de vista esse nosso alvo principal. Por isso, a palavra de Deus é o nosso mestre da vida. Terceiro, bons conselheiros. Nós acabamos de ler agora, aqui em Provérbios, no capítulo 15, versículo 22, onde diz que aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas aonde há muitos conselheiros, há êxito dos projetos. Bons conselheiros. Hoje já é cientificamente reconhecido e aceitável. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos por grandes psicólogos chegou à conclusão que metade do sucesso da vida de um casal depende dos bons conselhos que eles recebem. Ou seja, terem bons conselheiros. E a nossa grande preocupação hoje é levar, como conselheiros matrimoniais, sênior, é levar um aconselhamento especializado para os casais. O grande problema hoje é que muitos casais não têm, não é que eles não têm aconselhamento, não têm aconselhamento, têm, mas não têm aconselhamento especializado, não é? O esposo se aconselha com um colega, a esposa se aconselha com a vizinha, no outro dia o esposo se aconselha com um amigo da mesa de bar, a esposa se aconselha com a irmã da igreja, no outro dia o esposo se aconselha com um tio e a esposa se aconselha com uma prima. Veja só, eles vão buscar aconselhamento muito diferenciado, visões muito diferenciadas. Quando eles se encontrarem e se unirem, muitas das vezes, como esses aconselhamentos não vêm da mesma fonte, eles vão ter mais problemas ainda. Essa é a probabilidade. Então, nós, conselheiros matrimoniais, existimos para apresentar uma
alternativa ao casal, que é um aconselhamento especializado da mesma fonte que somos nós. Nós recebemos de Deus, e nós temos a palavra de Deus, e nós temos a ciência, o conhecimento científico, unindo a palavra de Deus, que é o conhecimento bíblico, teológico. Então, nós vamos fazer o trabalho, levar ao casal a mesma visão, a mesma ideia, aí pode ajudá-los a desenvolverem o seu relacionamento com melhor harmonia, o mais rápido possível. E o último mestre da vida amorosa é essa experiência da vida. Querendo ou não, você vai aprender. As experiências da vida são muito constantes. É uma parte fundamental da nossa vida. Vou pedir uma licença para tomar um pouquinho d'água. Como eu dizia, as experiências da vida, elas são uma parte fundamental da nossa vida de casado. A Bíblia tem um versículo muito importante ali em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 2. Ele diz assim: se você pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabes como convém. Ou seja, esse texto nos traz a ideia que à medida que mais aprendemos, somos mais ignorantes. E é aquilo que o grande filósofo falava, né? Acho que é Aristóteles ou Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. Veja só como a Bíblia, a palavra de Deus soberana, ela vai fazer um enquadramento com os comentários dos homens da ciência. Meus queridos e amados irmãos, dos 4 mestres da vida, os nossos erros, a palavra de Deus, os bons conselheiros e as experiências da vida, né? Desses 4 grandes mestres da vida amorosa, 2 deles aparecem quer você convide ou não. Os erros vão aparecer, ainda que você não os convide. As experiências da vida vão aparecer também, ainda que você não os convide. Mas tem 2 que só surgem quando nós convidamos. Primeiro, a palavra de Deus, nós convidamos ela, aí Deus aparece. Porque a Bíblia fala no livro do profeta de Zacarias, Deus não agride ninguém. Ele diz ali: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E Jesus em Apocalipse, lá no último capítulo 22, diz: eu estou à porta e bato. Então, Deus fez o homem, criou o homem com livre-arbítrio. Ele não vai entrar na sua vida amorosa, não vai entrar no seu casamento se você não convidar. Entendeu? É por isso que a palavra de Deus só entra quando nós damos liberdade e convidamos. O outro mestre que só aparece quando nós convidamos são os conselheiros, os bons conselheiros. Quando nós damos liberdade, quando nós procuramos, quando nós vamos à luta, eles aparecem e surgem. Aí eu acredito que as coisas podem melhorar significativamente. Queridos, eu quero apresentar para vocês também 3 marcas de um casamento saudável. Não é? Como você pode identificar se o seu casamento é saudável? Existem 3 marcas, 3 características. Primeiro é a estabilidade. Estabilidade. Estabilidade tem a ver com o quê? Quando a pessoa está num relacionamento, num casamento, aonde primeiro ela se sente bem por estar ali, se sente bem com ela mesma, se sente feliz, se sente realizada por estar ali. Segundo, se sente bem com seu parceiro. Entendeu? Ele não tem aquela sensação de ter feito uma escolha errada, não tem aquela sensação de ter apostado na mulher errada, no homem errado. Não, ele se sente bem com seu parceiro, conhece ele, conhece as suas virtudes, conhece os seus defeitos e se sente bem com a figura do seu parceiro, não é? E isso que acontece quando a pessoa se sente bem? Ela se sente segura e faz com que essa pessoa se entrega por aquela relação a cada dia. Ela luta, se dedica por aquela relação. A segunda característica de um casamento saudável é a firmeza. O casal é firme. Eles não são abalados por qualquer coisa. Hoje em dia nós temos casais tão infantis, tão ingênuos, que qualquer coisa abala a relação. Qualquer probleminha, qualquer situação pequena abala a relação. Qualquer coisa já separa de camas, qualquer coisa já vai dormir na sala, qualquer coisa já vai... E isso não acontece só com casais jovens, casais adultos que estão há 30, 40, 50 anos. Isso ainda acontece. Por quê? Comportamentos de adolescentes, comportamentos que não mudaram, que foram carregados ao longo do relacionamento. É por isso que às vezes nós, quando encontramos um casal brigando, nós temos sempre uma palavra que é comum ouvir: eu te conheço.
Eu sei como você é, né? Então, quando você ouve o marido e uma esposa gritando dessa forma, falando que eu te conheço, eu sei como você é, aí você entende que ele está falando da parte negativa, do mau caráter do seu companheiro. Então, a firmeza, ela tem a ver com o amadurecimento. O casal amadurece junto e cria um vínculo de união muito forte. Isso permite que os índices de confiança cresçam todos os dias. E aconteça o que acontecer, eles permanecem firmes. Se um filho ficar doente, se nascer um filho deficiente, doente, dando muito trabalho, alterando o cotidiano deles inteiro, eles estão lá. Se o esposo sofrer acidente, cortar a perna, ou acabar cadeirante, né, paralítico, a mulher fica ali. Se a esposa acabar com um problema de saúde muito sério, que destrói a beleza dela, mas ele está aí. Certa vez eu li um artigo de um homem que estava falando sobre o acidente da sua esposa. Ele era milionário, rico, sua esposa queimou a face toda, o corpo todo, num acidente de carro, o carro pegou fogo. E as pessoas disseram assim, mas você vai continuar com ela ficou muito feia. Ela está bem desfigurada. O cara disse assim, eu casei não apenas com o corpo dela, eu casei com a alma dela. Entendeu? A firmeza, ela faz com que o parceiro, o companheiro fique ali. Mesmo que dá tragédia, mesmo que aconteça algo ruim, ele fica ali. Mas na verdade o amor é desse jeito. Quando amamos de verdade, nós entregamos nossas vidas pela pessoa que nós amamos. Nós vimos há alguns anos, quando alguns eventos, não é, de crime aconteceram em algum país árabe, e houve homens armados com armas numa certa área da cidade, fazendo tiros para todo mundo, para tudo quanto é canto. E o que aconteceu? Um moço, ele colocou-se na frente para proteger a sua namorada. Ele se colocou na frente para proteger. Ele levou 4 tiros. A namorada viu ele morrer protegendo ela. Isso não é apenas história de novela. Na verdade, o próprio Jesus disse que o verdadeiro amigo dá a vida pelos seus amigos. É por isso que quando a Bíblia diz que Deus é amor, o próprio Deus se transformou em carne e morreu por nós na cruz. Quer dizer, a essência do amor é a entrega. A essência do amor é a doação de si próprio. Então, a firmeza é uma qualidade de um casal saudável. Aconteça o que acontecer, ele não vai desprezar ela perante a família, ele não vai desprezar ela perante os amigos nem a família, ela também não vai desprezar ele perante os amigos, perante a família. Ele terá orgulho de estar com ela em qualquer momento da sua vida. É uma escolha de vida, é algo que marca a nossa essência, a nossa história, o nosso passado, presente e futuro. Então, casais firmes, eles criam projetos de vida juntos e vão à luta para todo sempre. A última qualidade ou marca de um casal saudável é a durabilidade. Uau! A própria Bíblia declara, né, Deus dizendo, o que Deus uniu, não o separe o homem. Atenção, repare como está escrito lá. Está lá. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está no sentido imperativo, é uma ordem. Não o separe o homem. O que significa isso? Que nenhum ser humano na face da terra está autorizado a interferir na vida amorosa de alguém. Ninguém. Ninguém, nem pai está autorizado a interferir na vida amorosa do seu filho, nem a filha na vida amorosa do seu pai, nem ninguém. Por quê? O que acontece é o seguinte, na nossa condição de pai, nós precisamos educar os nossos filhos de maneira que eles cresçam saudáveis, que eles sejam pessoas entendidas, maduras e saibam fazer boas escolhas até na hora que tiver que escolher uma pessoa com quem devem casar. Agora, nós, por exemplo, na condição de pai, filho, filha casado, por capricho seu, você vai lá, separa a sua filha porque não gosta do moço, separa o seu filho porque não gosta da moça. É aí onde a Bíblia diz, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quando duas pessoas se amam de verdade, nós não estamos autorizados a interferir. Só se haver alguma situação fora do normal, se o cara for um psicopata, se o cara for alguém que está fora, muito fora dos padrões que nós temos
com os padrões morais que nós cultivamos, aí nós aconselhamos, né? Aí nós damos uma palavra, nós aconselhamos, tentamos abrir os olhos das pessoas, mas infelizmente muitas vezes não resultam, né? Às vezes aconteceu mesmo conosco enquanto íamos crescendo, ouvimos muitos conselhos, às vezes tem pessoas que ouviram o conselho dos seus pais, não prestou atenção, partiu para as cegas, investir na vida amorosa com a tal pessoa, com o tal homem, e acabou se dando errado. O conselho dos pais também deve ser considerado. Mas a durabilidade do casamento tem muito a ver com a nossa capacidade de resolver os nossos erros que nós cometemos dentro do nosso casamento. Eu quero aqui dizer abertamente, se você não sabe, não tem capacidade para resolver os erros da melhor maneira no seu casamento, é possível que esse casamento dure pouco. Se durar até que a morte vos separe, pelo menos esse casamento não vai fazer com que o seu parceiro se sinta realizado. Entendeu? Nós temos muitas pessoas que estão casadas há 20, 30 anos, estão casadas há 25, há 20, mas não estão felizes. E eu costumo fazer um teste, que eu chamo o teste da verdade no casamento, né? Eu faço isso em várias palestras, eu chego e pergunto, entrego para cada um uma folha de papel e faço uma pergunta. Você, primeiro, se Deus permitisse você voltar para a juventude, começar sua vida de novo, você escolheria o mesmo parceiro? Você casaria com o mesmo homem? Casaria com a mesma mulher? E quando eu faço essa questão, muita gente vai começar rindo assim de forma sarcástica ou irônica, e isso já me comprova que muitos não casariam com o mesmo homem. Segunda pergunta, você se sente realizado no momento atual? Este ou esta que foi a mulher da sua vida, o homem da sua vida, continua sendo até hoje, 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, continua sendo o homem da sua vida, continua, te faz se sentir realizado, realizada? E última pergunta, você sonha o seu futuro com essa pessoa? E quando você pensa no futuro, você sente que as coisas estarão bem? E muita gente diz não, né? E nós angolanos temos aquela história de quando vemos muitos problemas, dizemos assim, futuro está ameaçado, né? Acontece com muita gente. Bom, pessoal, vamos dar sequência da nossa matéria e vamos falar agora das 12 principais causas do divórcio. É importante que o conselheiro matrimonial tenha domínio e conhecimento dessas 12 principais causas, porque elas estarão na sua frente quase toda a vida que você desenvolver o seu trabalho de conselheiro matrimonial. Mesmo os casais que não se divorciaram, não se separaram, eles vão aparecer na sua frente com alguns problemas relacionados com o que temos aqui, tá bom? Primeiro, monotonia. O que é a monotonia? Monotonia é uma causa de divórcio no mundo. Monotonia, vamos falar assim, literal, poeticamente, águas paradas. Sabe o casamento que não acontece nada? É só trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. É aquele casamento em que tanto o marido ou a esposa já não tem aquele fervor, aquele interesse em cuidar da relação. E deixa eu chamar a atenção para os nossos irmãos, nós que somos pastores, ministros, estarmos juntos na mesma igreja, ou pastoreamos na mesma igreja, não é cuidar da minha esposa. Eu estou com a minha esposa e com meus filhos toda terça, quinta e domingo na igreja. Mas nesses momentos eu não estou cuidando deles, particularmente. Eu estou cuidando da obra de Deus com eles. É completamente diferente. Porque ali a minha atenção não está nele, está na obra de Deus, está em fazer a obra de Deus. Entendeu? Quando eu estou no trabalho, ainda que o casal trabalhe junto, cuidar da relação é quando você reserva tempo e hora para cuidar do seu parceiro. Precisam rir juntos, precisam se divertir, precisa ir tomar um sorvete, precisa ir a um restaurante, a um cinema, precisa dar um passeio no calçadão, na marginal, precisa ir à praia juntos. Nesses momentos que o casal está sozinho, rindo juntos, falando juntos, vivendo juntos, eles estão cuidando da relação. Aí eles estão destruindo a monotonia. Porém, há casais que morreu isso. Casou, diversão acabou. E você não entende às vezes por que a sua esposa é muito estressada, por que o seu marido é muito rabugento. É porque o casamento deixou de ser alegre.
Só se conversa das contas que tem que pagar, água e luz, comida, dos produtos de cabelo que tem que comprar para ela, do colégio dos meninos que tem que pagar, do empréstimo do carro que tem que pagar, do compromisso do banco que tem. Quer dizer, às vezes o casamento se torna tedioso. Só se conversa dos tios que morreram. Eu tenho um amigo que uma vez ele perdeu 4 parentes na mesma semana. E o casamento dele não estava bem. Na segunda-feira de uma semana ele falou para a esposa: olha, perdi meu tio, morreu. Na outra semana veio perder um sobrinho, morreu agora o sobrinho. Na outra semana morreu um avô. E na outra semana morreu um tio, que na verdade era amigo do pai dele, mas como ele cresceu no meio deles, então tinha a ver contigo. Sabe o que a esposa respondeu para ele? Faz tempo que nós estamos juntos, nós estamos infelizes, e agora nosso relacionamento é só esse. Só entra no nosso relacionamento notícia triste. Morreu, acabou, destruiu. Eu acho, a mulher olhou para ele e disse assim: eu acho que a última notícia vai ser o nosso divórcio. E ele ficou assustado, me procurou para aconselhamento. Eu falei: rapaz, sua esposa está no limite. Você precisa reverter a situação e mudar os seus hábitos, suas atitudes. Quando mudam as nossas atitudes, mudam também os nossos resultados. E também as pessoas que estão ao nosso redor, eles mudam da ideia errônea que tinham sobre nós. Amém, meus amados irmãos? Então, nós vamos ensinar os casais a lutarem contra a monotonia. O casamento tem que ter ação. Casamento é como um mar. Um mar, se não tiver onda, é um mar morto. Não tem graça. Entendeu? Mar morto, ninguém vai lá, ninguém pesca lá, não tem nada. Nada boia, nada fica, não tem canto nenhum. Mas, quando o mar tem ondas, dá para a gente se lançar, aquela emoção de fazer a natação, dá para fazer surf. Quando o mar tem onda, dá para escrever poesia. Quando o mar tem onda, sabe? É isso do que se trata. O casamento precisa ser um centro de emoções. A gente precisa partilhar emoções alegres e felizes. Por quê? Porque a vida é curta. Você não sabe se vai viver 40 ou 30 anos com ela. Você não sabe quando vai morrer. Por que você deixa os momentos bons sumirem do seu relacionamento? Não permita que isso aconteça. Lute para que a monotonia desapareça. Segunda causa de divórcio: falta de compromisso ou falta de dedicação. O que choca muitas vezes o parceiro é saber que o marido, ou a esposa, ou o noivo, ou o namorado deixou de se dedicar para aquele relacionamento, deixou de se dedicar afincadamente, deixou de prestar atenção a coisas que antes ele prestava a atenção, ele ia nos detalhes. Irmãos, nada desanima mais o esposo ou a esposa do que aquela sensação de que ela está se esforçando, está dando tudo pela família, tudo pelo relacionamento, e ela está aí cansada, morrendo, e o parceiro ou a parceira não está dando quase nada. E ainda quando chega quer fazer cobranças, e ainda quando chega quer mostrar para as pessoas que parece que ele é mais importante, que parece que ele faz melhor. Vamos ter cuidado. Quando o seu parceiro começar a perceber que você não está se dedicando da melhor maneira, isso pode criar muitos problemas, como uma causa de divórcio. A terceira causa do divórcio é a falta de intimidade. Falta de intimidade, e intimidade, nós aqui precisamos entender a intimidade em 2 aspectos. Intimidade, ela não é apenas sexual, né? Porque quando fala de intimidade, as pessoas já lembram sexo. Não. A intimidade, ela começa com a maneira como nós nos comunicamos, entendeu? Intimidade nós vamos entender no processo da comunicação e no processo da sexualidade. A intimidade, primeiro, no âmbito da comunicação, tem a ver com a forma como nós nos dirigimos um ao outro, como nós nos comunicamos. Se o esposo ou a esposa tem um nome carinhoso para o seu marido, tem um nome carinhoso para a sua esposa, se você se dirige para ela conversando com ética. Tem maridos que não têm ética, tem esposas que não têm ética, entendeu? Eu já tive no aconselhamento uma irmã nossa, cristã, da igreja, nem mulheres que não são religiosas fazem isso, que deu o nome do marido. Como é que ela chamava o marido? Em pleno gabinete, meu escritório lá, consultório de aconselhamento, ela tinha um problema com o marido, e eu chamei a atenção do marido em alguma coisa, aconselhei ela também, ela falou assim: pastor, esse homem acaba-força, esse homem é acaba-força. Os acaba-força,
Não dá para investir muito neles. E eu dei uma risada sarcástica, quase que eu caí da cadeira. Porque eu nunca vi uma mulher chamar o marido de acaba-força. Talvez ela queria demonstrar como ela estava desanimada, como ela estava frustrada, mas não dê nomes ao seu parceiro, não dê nomes à sua parceira. Não chama ele ou ela de acaba-força. Não chama ele ou ela, não dê nomes pejorativos. O que aconteceu com esse casamento? Acabou mesmo. Ela estava casada com acaba-força e acabou também o casamento. Então, a forma como nós nos comunicamos, será que você ainda conta os seus segredos para sua esposa? Será que a sua vida é um livro aberto? Você tem a senha do seu celular? Entregue para ela, ela domina o seu celular, seus bens mais íntimos. Ela tem o seu celular, tem a senha do seu celular, tem a senha do tablet, tem a senha do computador, porque tem homem assim, né? Ele entrega a senha do celular, mas a esposa não sabe a senha do computador. Ele tem a senha, dá a senha do tablet, mas não dá a senha do computador. Não, sua vida precisa ser um livro aberto. Você precisa ter, marido e esposa, eles precisam se tornar confidentes. É importante que nós nos tornemos confidentes um do outro. Entendeu? Como você vai ter alguém perto de você com quem você não tem essa intimidade de conversar sobre todos os temas? Eu e minha esposa conversamos sobre todos os temas, sem vergonha. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim, estavam nus e não se envergonhavam. Então, entre marido e esposa não pode haver vergonha para conversar sobre todos os temas, sobre todos os tópicos. Entendeu? Deve haver uma abertura, uma franqueza, não é? Um pensamento claro e evidente, né? Para partilhar sobre tudo. Não é? Tem esposas que se o marido falar alguma coisa, você aprendeu isso aonde? Que é isso? Né? Se a esposa falar alguma coisa, uma experiência com minha irmã, ela falou algo para o marido assim, na língua portuguesa, muito picante, e o marido, você é muito assanhado. Onde que se aprendeu isso? Mas deve haver a liberdade entre marido e esposa, né? Deve haver essa maneira de se comunicar íntima, em que você se transforma um livro aberto e sua esposa, quando olha para você, seu esposo, quando olha para você, ele consegue ver o livro aberto e consegue fazer a leitura. Agora tem maridos e esposa que quando o companheiro olha para eles, só consegue ver mistério, e isso deixa insegurança na relação. Por favor, a intimidade, acabamos de ver no âmbito da comunicação, mas também precisamos ver a intimidade no âmbito da sexualidade. Casais que ficam muito tempo sem ter contato íntimo, sem ter intimidade sexual por causa do trabalho, por causa das demandas do ministério, estão sempre saindo, entrando. Os trabalhos que têm são muito exigentes, ou às vezes por mero capricho. Não, por mero capricho, há aqueles que estão tendo problema de saúde. O esposo tenta encostar e ela diz, não estou com vontade. Quem disse que a gente só faz amor com vontade? Existe um tabu entre alguns casais, que para fazer amor a gente precisa ter vontade, precisa esperar sentir. Não é assim, não. A gente tem a relação sexual, primeiro, quando sentimos a vontade. Segundo, quando nós não temos, mas o parceiro pode criar essa vontade em nós. O parceiro, ele sabe quais os dispositivos que ele deve acionar no nosso corpo para nos preparar para o coito. Então, não necessariamente a gente precisa esperar ter vontade, entendeu? Porque há dias que a gente não tem vontade nenhuma, mas preparamos um ou outro muito bem, e o resultado final é muito bom, o resultado final agrada aos dois, o resultado final se torna uma coisa assim, muito abençoada, e às vezes são daqueles dias em que a gente tem a relação, né? Tem a intimidade, assim, com uma inspiração sobrenatural. Sabe aqueles dias que você fala, uau, hoje houve o efeito uau. Nós vamos estudar um pouco lá na frente também os níveis do prazer no ato sexual, né? Mas hoje, sabe, você tem aquele momento em que, qual foi a última vez? Né? Vamos perguntar assim, qual foi a última vez que você falou para o seu parceiro, hoje o efeito uau aconteceu, né? Intimidade. Por favor, se você tem um trabalho muito exigente, fica muito longe do seu marido, da sua esposa, por favor, criem encontros dentro de casa. Criem encontros, planejam. Muitos casais pensam que por estarem dentro de casa, eu vou encontrar ela, não precisa planejar. Não, planeja. Faz uma chamada para ela, faz uma ligação para ela, faz um
uma chamada para ele, manda uma mensagem no celular, diga, se prepare, por favor, eu quero te encontrar desse jeito. Olha, prepare aquela fruta, prepare aquela refeição. Hoje não quero nada leve, nada pesado, porque eu quero estar leve para poder exercitar da melhor maneira. Porque o ato sexual, ele traz algumas componentes. É um exercício espiritual, porque naquele momento o homem se une corpo, alma e espírito com a mulher. Entendeu? Segundo lugar, o ato sexual para além de ser um exercício espiritual, é um exercício mental, porque naquele momento a sua mente também está em atividade, está concentrada apenas no único objetivo, no único alvo, né? E a sua mente fica bem atenciosa, porque o corpo está recebendo prazer, né? Ele está sendo estimulado no prazer, e o cérebro libera aqueles hormônios do prazer, a serotonina. Então não tem como a tua mente ficar desperta, ela fica concentrada. Por isso que é um exercício espiritual, um exercício mental e também é um exercício físico, porque o seu corpo mexe, você tem algumas posições, você se equilibra de um jeito, você se move de um jeito, tudo com o objetivo de dar prazer para o seu parceiro. Então, pessoal, cuidado com a falta de intimidade, pode criar divórcio. Aquelas pessoas que estão sempre sem apetite sexual, né? A gente chama anorexia, são anorectos sexualmente falando, né? Estão sempre com falta de apetite sexual. Consulte um sexólogo se houver, consulta um ginecologista, um obstetra, se houver, pode ser um neurologista, pode ser algum distúrbio, pode ser algum problema, consulte um psicólogo, pode ser que você esteja passando por uma fase muito difícil, muito complicada, pode ser que você esteja deprimido, pode ser que esteja estressado. Por exemplo, o estresse é uma das coisas que interfere muito no apetite sexual. A pessoa está trabalhando demais, está ocupado demais, não é? Ou tem problema demais, o apetite sexual acaba indo, até a pessoa esquece. O parceiro fica lá planejando, hoje o efeito A vai dar certo, mas de repente o parceiro pegou sono assistindo o jogo, assistindo novela, foi embora. Foi arrebatado ao terceiro céu. Não tem como você ter esperança de ter uma noite saudável, né? Aquela noite do efeito uau, né? Às vezes acontece. Então procure um especialista, porque o relacionamento conjugal deve ser levado a sério. Se tiver uma doença que você não tratar muito cedo, vai prejudicar vocês durante toda a vida. Entendeu? Se tiver uma atitude que você não aprendeu a tomar, vai prejudicar vocês durante toda a vida também. Eu particularmente tive muitos problemas. Houve mudanças que eu só fiz depois de 6 anos de casado, depois de 8 anos de casado. E aí eu comecei a pensar, nossa, quanto tempo minha esposa clamava por mudança e eu não fazia nada. Jesus tem misericórdia. Mas acontece, né? Tem aqueles esposos meio cabeça dura, né? Aquelas esposas meio desleixadas, né? Que acham que não deve, que acha que não precisa e acaba prejudicando a relação. Quarto motivo de divórcio, quarta causa de divórcio, discussões e opiniões diferentes. Esta é provavelmente a razão mais séria que pode levar ao divórcio, falta de uma visão comum, falta de a gente ter os mesmos valores morais e intelectuais. Muitas vezes essas discussões e opiniões diferentes é porque os parceiros envolvidos na relação não tiveram tempo de se conhecer melhor. E se conheceram, se apaixonaram, entrou, eu acredito no amor à primeira vista. Eu acredito que alguém de repente pode amar uma pessoa profundamente, de forma inexplicável, sobrenatural. Eu acredito que isso possa acontecer. Mas o amor à primeira vista não é a fase mais madura do relacionamento. Não é a fase mais madura do amor. Quem ama à primeira vista precisa de um tempo para conhecer a pessoa, para depois amar a segunda, ou a terceira vista, ou a quarta, ou a quinta vista, depois de conhecer as virtudes e os defeitos dessa pessoa. É importante prestarmos atenção a essas questões. Opiniões e discussões por causa de opiniões diferentes. Nós vemos muitos casais. Mas isso também deve-se, às vezes, por eles não saberem como dialogar, não saberem como encontrar consenso, que é algo que nós vamos ver também, mas lá para frente. Quinta causa do divórcio, infidelidade conjugal. Essa é a causa mais dolorosa. É a causa mais dolorosa do divórcio. Não, você não apenas vai se divorciar porque quer, não, a pessoa se divorcia porque foi magoado, foi traído. Até na Bíblia,
O nosso Senhor Jesus Cristo apresenta isso como uma principal causa de divórcio. Jesus disse assim em Mateus 9:19: eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, entenda-se, infidelidade ou traição, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Até o próprio Jesus apresenta a infidelidade e a traição como a única possibilidade de divórcio. No ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, teológico, ok? Mas nós sabemos que são outros fatores, né? Mesmo hoje em dia, as igrejas, convenções de igrejas, particularmente aqui no Brasil, algumas que eram muito tradicionais e no mundo inteiro, estão avaliando muito bem essa questão, porque hoje em dia não é apenas essa questão que Jesus falou, né? Imagina que o irmão casa com a irmã e depois o irmão se torna um psicopata. Briga com a irmã num dia, arranca um olho. No outro dia, quebra os dentes. Você vai falar para aquela pessoa voltar para o lar do seu casamento? Ela vai acabar morrendo lá. Entendeu? Então, existem companheiros que se tornaram perigosos para os seus companheiros. E nesses casos também, não deixa alternativa, né? Mas não somos nós, conselheiros, quem toma a decisão. As pessoas envolvidas no relacionamento, elas sabem, é elas e Deus que vão tomar as suas decisões. Atenção, nós vamos estudar isso muito no módulo de aconselhamento matrimonial, na ética, no módulo também ética no aconselhamento. Mas aqui eu já deixei aqui assim um slide para vocês, né? Nós, conselheiros, não tomamos decisão por ninguém. Nós não estamos ali para apresentar a nossa ideia, a nossa opinião e dizer assim, eu, no meu modo de entender, acho que você deve fazer desse jeito. Não, nossa missão é apresentar o panorama. Se é bíblico, se é cristão, a irmã é cristã, é religiosa, é membro da sua igreja ou não, e ela está com problema, você está aconselhando, mostra biblicamente como se deve agir. Porque ali você não está falando das suas ideias, das suas decisões. Você está mostrando como Jesus faria se tivesse no caso dela. Outro aspecto é o aspecto social. Nós não tomamos decisões por ninguém. Nós mostramos às pessoas as vantagens e as desvantagens, as melhores e as piores. E as pessoas, elas vão vendo. Quando elas verem as melhores opções, os olhos vão abrir. Vai ficar nítido e elas vão escolher. Mas nós não fazemos decisões por ninguém. Ok? Vamos então passar para a sexta, e até antes de passarmos para a sexta causa do divórcio, eu quero falar de um aspecto importante aqui, nessa quinta causa, já que é uma das causas mais polêmicas, porque dói ser traído, né? A infidelidade conjugal. Quem comete traição, quem comete infidelidade conjugal, por que dói muito? Porque ele acaba destruindo aquilo que nós chamamos os 4 pilares de um compromisso conjugal. Não importa em que nível de compromisso conjugal você está, se você é namorada, se você é noiva, se você é casado ou casada, né, casado de fresco, recém-casado ou casado de longa data, independentemente do nível de compromisso, quem comete adultério ou traição, ele quebra 4 pilares. Primeiro, ele destrói o amor. Porque não é possível a gente comprovar que ama uma pessoa quando vai dormir sexualmente com outro parceiro. Segundo, ele quebra a amizade, porque a amizade é o maior relacionamento do mundo. Até Jesus disse que o verdadeiro amigo é aquele que está pronto para entregar a sua vida pelos seus amigos. E hoje em dia nós sabemos que qualquer tipo de relacionamento para funcionar tem que ter amizade. Jogadores de futebol são amigos. Uma empresa, para prosperar, o patrão precisa ser amigo do trabalhador. E vice-versa. Entendeu? Uma igreja, para ter um crescimento saudável, o pastor precisa ser amigo das ovelhas. E vice-versa, dentro do respeito, do amor. Uma família, para ser uma família equilibrada, uma família estável, precisa haver amizade. Marido, amigo de esposa, esposa, amigo de marido. Os amigos, eles têm uma característica. Eles estão sempre prontos a se sacrificar pelos seus amigos. Várias vezes lá em Angola, eu estive morando no Casqueiro, meu carro avariava lá no Benfica. O que acontecia? Eu ligava para o meu amigo Paulo Mendes, ligava para o meu amigo José Soares, ligava para o meu amigo Wilson Bastos, iam lá me pegar, me tirava do Benfica,
fazia o reboque até a casa. Entendeu? Porque os amigos, eles têm essa característica, eles se sacrificam pelos seus amigos. Então, quem comete adultério quebra o amor, quebra a amizade, quebra o respeito. E por último, ele quebra a consideração. Porque se você considera um homem, uma mulher, a pessoa, o amor da sua vida, o parceiro sexual que você escolheu para a vida toda, você considera ele a esse nível, você nunca terá a ousadia de colocar um outro parceiro sexual ao lado dele. Quando você faz isso, você está pecando contra o Senhor, cometendo adultério, tomando uma atitude que é reprovada não só na Bíblia, mas socialmente. A sociedade condena a infidelidade e traição. Entendeu? Que Deus abençoe vocês e que o Senhor nos ajude a sermos fiéis aos nossos companheiros. A sexta causa do divórcio é casar cedo demais. Casar cedo demais acontece muito na vida de algumas pessoas. Eles acabam entrando para o casamento carregando apenas sonhos, bagagem de sonhos. Eu quero ser, eu quero ter, eu quero ser o melhor marido do mundo, eu quero ser o melhor pai do mundo. Infelizmente, quando começam os erros, ou às vezes nem são erros, é a própria experiência da vida que vem testar o casal. E às vezes, deles resolverem bem, resolvem mal. Cometem erros, cometem atitudes que ferem o parceiro. Resumindo e concluindo, o que acontece com eles? Acabam tendo problema muito sério. Acabam prejudicando nas decisões, nas escolhas que fazem. O parceiro quase sempre não está de acordo. Estão sempre brigando. E isso, casar cedo demais, faz com que as pessoas ajam de forma ingênua. É por isso que nós vemos principalmente jovens, casaram muito cedo e estão tomando atitudes de adolescente dentro do seu próprio casamento. Sétima causa do divórcio, problemas com dinheiro. O dinheiro hoje, aqui no Brasil, já é a segunda maior causa de divórcio. Problemas com dinheiro. Dívidas, para além de dívidas, gastos individuais que a esposa não sabe, que o esposo não sabe, acabam prejudicando a família. Entendeu? Problemas sérios relacionados com dinheiro. Tudo que você pode imaginar. Falta de dinheiro, pobreza de dinheiro, provoca separação entre os casais. Lá na Angola a gente sempre fala, né, que o amor não sobrevive de barriga vazia, né? É importante que em casa estar minimamente preparado para lutar pela vida e promover sustento para a sua casa. Até porque o próprio Deus, a primeira coisa que Deus falou para Adão, depois de ser criado, lavra a terra, vai cuidar do meu jardim. Entendeu? Vai cuidar do meu jardim. Vai cuidar do meu jardim. Vai dar nome aos animais. O que é isso? Trabalho. O que é trabalho? Qualquer atividade que gasta tempo, energia, é trabalho. Entendeu? E olha, quando Adão pecou, a última coisa que Deus falou para ele também, você vai produzir na terra e ela vai produzir espinhos para você. Sempre o trabalho. Você vai trabalhar e não vai dar certo. Você vai passar mal agora. Você vai ver como que a vida dura agora. Deus falou para Adão, então, a primeira e a última coisa. Dentro do jardim, trabalho. Fora do jardim, trabalho. É por isso que um homem trabalhador é uma das qualidades importantes que uma mulher precisa ver no rapaz para aceitá-lo como candidato para casar. O homem tem que ser trabalhador. É natureza do homem trabalhar. Mulher pode trabalhar, ela é auxiliadora. Vai trabalhar também. Dentro de casa, fora de casa. Vai trabalhar, tendo os seus empregos, seus projetos, seus investimentos. Porque ela é auxiliadora. Então, se é auxiliadora, auxilia em tudo. Trabalha também. Cria empreendimentos também. Isso é perfeitamente normal. É da nossa natureza ser humano. Mas o homem, por ser cabeça, ele é o provedor principal da casa. Provedor principal da família. Entendeu? E quando não tem, existe muita pobreza. Muitos casais, eu já vi vários se separarem por causa de problemas de dinheiro. Oitava causa é expectativas irreais. Essa fala daquelas pessoas que carregam a bagagem de sonho para o casamento, mas não estão conscientes da realidade da vida. E quando chegam no casamento, eu falo sempre, né?
As pessoas casam com uma ideia e quando entram lá vivem com uma ideia e quando fogem de lá, fogem também por causa de uma outra ideia. Não é? E nós temos a nona causa, que são os abusos e a violência. Violência doméstica hoje é crime em qualquer parte do mundo. É crime, violência doméstica. Não é? Ela está dividida em vários grupos. Temos a violência física, onde o parceiro, homem ou mulher, agride o seu parceiro fisicamente. E temos a violência emocional, a tortura emocional, aonde a pessoa sofre uma chantagem, uma espécie de chantagem emocional. Sabe aquele marido que sempre dirige palavras para sua esposa? Você não presta, você não é nada, você não vale nada, você não faz nada, você é burra, você é isso. Sabe aquela mulher que humilha sempre o seu parceiro? Você não sabe, você não pode, você não tem o que eles têm, você não vai onde eles vão. Sabe, invalidar as habilidades e as capacidades do seu parceiro. Isso pode levar o indivíduo a chegar à conclusão de que não serve para estar com você e a partir para outra. Temos também a 10ª causa, que são os vícios. Vícios. Queridos, os vícios, o problema dos vícios é que toda a família vai depender da condição de viciado do marido, que é pai também, ou da esposa, que é a mãe. É por isso que depois acontece o divórcio. Porque se for no caso de pessoas dependentes de químicos, muita droga, toda a família vai depender da condição de drogado do pai, né? Se estiver drogado, está tudo errado, está tudo mal. Se estiver bêbado, embriagado, vai dar tudo errado. Vai atormentar a esposa, vai atormentar os filhos, vai atormentar todo mundo. Não é só drogas assim, como bebida e drogas psicotrópicas, como que provoca dependência química, mas eu já tratei de vários homens no aconselhamento que o problema era jogatina, viciado em jogo. Não fuma, não bebe, mas viciado em jogo. Até hoje é um caso muito doloroso que eu me lembro de um rapaz cheio de vida, cheio de inteligência. Mas todo mundo rejeitou ele. O último a rejeitar ele foi a pessoa que mais amava ele, a mulher. Ela chorou amargamente. O pai rejeitou ele porque ele chegou a gastar $11 mil do pai em jogos, casa de jogos. Esteve em Portugal, fez jogatina, gastou tudo, perdeu a casa. Veio para Angola, fez jogatina, perdeu tudo. O pai não queria ver mais ele nem pintado, nem a mãe. Ele magoou muita gente. Tiveram que pagar muitas dívidas. Os pais, os irmãos. Por último foi a esposa. Ele teve a coragem de colocar na hipoteca, já estando em Angola, o carro dele e da esposa, carro da família. Uma esposa linda com duas filhas meninas maravilhosas. E ele perdeu no jogo. Resultado, a esposa não aguentou mais. Ele teve que abandonar a casa. Ele teve que ir embora. Porque toda a família estava sendo prejudicada por causa da condição dele de viciado. Isso leva ao divórcio, sem sombra de dúvida. E a 11ª causa é a ausência de filhos. Na África, isso é bem visível. Né? Nós temos vários casais que, por falta de filhos, não conseguem sobreviver. Porque a nossa cultura africana é um pouco uma cultura judaica. Mulher sem filho, no judaísmo, era uma desonra, era um problema muito sério. E nós africanos, infelizmente, também somos assim. Quando a mulher não tem filho, todo mundo quer se meter na relação, todo mundo quer falar. Inclusive, nós em nossa família temos um testemunho muito grande de um dos nossos parentes, nosso irmão, que ficou 14 anos com sua esposa e depois Deus deu um filho, uma filha maravilhosa. É um testemunho que chocou a família inteira. Ele é um servo de Deus, ela é uma serva, uma guerreira, uma mulher de oração. 14 anos depois, as bocas todas calaram. 14 anos depois, eles têm um testemunho. Por quê? Quando você casa, você não sabe o que te espera. Qual é a experiência da vida que você vai ter. Entendeu? É que você se tornou agora marido, esposa, se tornou pai e mãe, cumpriu o que a Bíblia diz, quando Deus fala que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, agora você vai começar uma vida sozinha. E você vai estar entregue para Deus e para a vida. Você vai passar experiências que talvez tua mãe nunca teve, que seu pai nunca teve. Entendeu? Você vai passar por situações porque é a tua vez. E isso
pode se tornar um grande problema nesse aspecto de filhos. Aqui no Brasil, o mundo ocidental é um pouco diferente, né? É um pouco mais diferente. Os que não têm filho adotam. Para já eles nem gostam de ter muitos filhos. Você tem casais que estão há 20 anos, tem uma filha de 100. Você tem casais que estão há 10 anos, há 18 anos, não tem filho, por opção própria. Não querem. Entendeu? E se quiserem, adota. Hoje o mundo ocidental tem uma visão mais ampla, mais compreensiva desse fenômeno, né? Quando há infertilidade. Nós, na África, temos uma visão muito polêmica. Nós temos irmãs clamando, chorando a Deus por milagres. Viajando para a África do Sul, para o Brasil, indo para fora, para todo mundo, para conseguir um bebê, fazer tratamento, orando. E pela graça de Deus, muitas conseguem, mas pela misericórdia algumas, Deus não abre as portas. A última causa de conflito entre os casais que levam ao divórcio é a educação dos filhos. Muitas vezes a briga entre marido e esposa porque cada um tem uma visão diferente daquilo que deve ser a educação dos filhos. Mas isso é por culpa deles, porque se chega a esse nível do pai quiser dar a educação de um jeito e a mãe aparecer para defender o menino ou a menina e de repente a mãe fala de um jeito, o pai quer falar de um jeito, o menino fica lá no meio vendo quem está favorecendo ele, ó. Vocês, ao invés de educar, vocês estão destruindo o menino. Vocês estão criando um cara mau caráter. Essa criança, sem querer, vai aprender a ser manipuladora. Entendeu? Vai aprender a ser chantagista. Porque quando ele tiver os seus interesses, ele já sabe quem é que lhe favorece dentro de casa. Já sabe quem vai estar contra, já sabe quem não vai aceitar. Então ele vai manipular tanto a mãe quanto o pai. Muito cuidado, meus amigos. Nós temos agora a primeira aula. Chegamos ao fim da aula número 1 e daqui a pouco nos vemos na aula número 2. Deus abençoe todos vocês. A paz do Senhor.